Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Triângulo Nerd Podcast, o podcast mais falado aqui da minha casa. No episódio de hoje, vamos estar falando sobre várias coisas que assistimos essa semana, vamos continuar nossa sequência aí de séries que estamos acompanhando, vamos nos despedir de algumas e dar nosso alô para outras que vão chegar agora, mas antes de mais nada, vou chamar meus amigos para formarem esse grande triângulo de 3 aqui pra vocês. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Bruno! Fala galera, aqui quem fala é o Bruno. Estamos de novo aí para mais um episódio do Triângulo de 3, o Triângulo Nerd. E é isso aí. Rafa! Fala galera, sejam muito bem-vindos. Esperamos que gostem do que nós temos preparados pra vocês. E é isso. Antes de começarmos tudo, o que vocês diriam se você tivesse salvado uma vida em troca de outra? E de repente você descobrisse que essa vida que você salvou vai matar muitas outras. Esse é um dilema muito interessante e muito polêmico até, pode-se dizer. Já que polêmica é o meu assunto, vamos falar sobre uma recomendação minha que foi preciso criarmos um podcast para os meus amigos poderem assistir. Vamos começar a falar de Monster. Monster é um anime muito bom, que é um anime bem underground até, se você parar pra pensar. Ele não é muito conhecido por muitas pessoas, chegou recentemente na Netflix e ele é um anime bem pé no chão, é um seinen, é um anime mais voltado para o público adulto. Ele fala de polêmicas muito relevantes e muito atuais, inclusive, e nós vamos estar acompanhando esse anime, visto que ele tem 70 episódios, vamos acompanhar aos poucos com vocês. Quem quiser acompanhar com a gente e assistindo conforme nós vamos assistindo também. E vamos estar acompanhando de 5 em 5 para vir falar aqui para vocês. Hoje vamos começar a falar dos 5 primeiros episódios que os meus amigos começaram a ver. E é um anime que eu gosto demais. É um anime que pra mim traz um vilão que é extremamente marcante. Não um vilão exatamente, mas um antagonista extremamente marcante, que é o Johann Liebert. E depois que você conhece Johann Liebert, simplesmente teme aonde o ser humano consegue chegar e as capacidades no qual o ser humano consegue alcançar. Assim como o tema, que é o protagonista de Monster, que é um médico, um doutor que ele é uma alma extremamente bondosa. Então, aqui nesse anime você já tem, logo no começo, as duas facetas, os dois lados da moeda de um ser humano, o bem e o mal. Não é tão escancarado assim como eu tô falando, mas é muito interessante você ver a construção de personagens que Monster cria. Sem me prolongar muito, vou passar aqui pro nosso otaku de carteirinha, o cara que é o especialista na área aqui, segundo ele mesmo. Então vou passar aqui pros comentários dele. Fala pra gente o que você achou de Monster, Bruno. Bom, cara, naturalmente falando, é claro. Ah, se lascar. Então é assim, mano, cara, o anime é muito bom, tá? Eu comecei a ver esse anime antes da gente falar que a gente ia assistir. Eu simplesmente só joguei no grupo lá falando, porque a gente teve um episódio aqui sobre discussão de animes e o meu amigo Lucas chegou e falou que esse anime era bom, podia ser até melhor do que o One Piece. Então eu fui lá e fui tirar a prova, né? Eu sou igual ele que não assistiu One Piece todo e ficou falando besteira aí. Eu vou lá e vou assistir pra ver se é mesmo aquilo. Cavalo. Então, tipo, é um anime que realmente ele pode ser o melhor no seu quadro ali, mas ele não é um shounen, então ele pode sim ser o melhor ali no seu quadro. Ele mostra ali uma vida social, onde mostra o médico, né, que é o tema, e ele é um cirurgião muito respeitado, o melhor na sua área, ali no hospital onde ele trabalha, e já aborda ali no primeiro episódio uma discussão bem grande, que é quando, se eu não me engano, é um cantor de ópera que vai lá e ele precisa de operação. Só que o tema, ele já estava encarregado de operar outra pessoa e o diretor do hospital vai lá e troca ele dessa operação. O que acontece é que ele consegue salvar o cantor. O outro paciente, que era uma pessoa, como a gente pode dizer assim, normal, né? Apenas um civil normal, não tinha um estrelato, ele acaba morrendo. Então, ele descobre que o paciente morre e ele fica com aqueles pensamentos na cabeça, né? Tive que fazer isso por ordem do diretor, eu fui obrigado a fazer, mas eu poderia ter salvo aquela vida. Em um certo momento do anime, a mulher e o filho do paciente que ele deixou de operar vai lá e cobra dele isso, pergunta pra ele por que ele não salvou, e ela gritava implorando pra ele devolver o marido dela. Então é um anime assim que ele é muito pesado pra parte do psicológico e ele vai desenrolando nesses 5 episódios de uma maneira muito boa. E a gente não pode nem dizer que o anime é lento, porque ele não é lento. Os 5 episódios eles já entregam muita coisa boa. Vou passar a palavra pro Lucas porque eu não quero me aprofundar
muito ainda sobre o contexto geral desses 5 episódios. É legal você parar pra pensar que depois do tema se encontrar com essa senhora, que chora pela morte do marido e tá em luto, ele começa a mudar o seu ponto de vista, né? E quando as crianças chegam no hospital, visto que são 2 crianças, ele tem um caminho pra escolher se ele salva as crianças ou se ele cuida do que o diretor do hospital mandou ele fazer. Ele fica entre a cruz e a espada. Ele entra em um dilema moral. O que ele faz? E aí é uma das coisas que ele começa a pensar justamente sobre o discurso dessa mulher, que ele podia ter salvo o marido dela. E quanto a você, Rafa, o que você achou desses 5 primeiros episódios de Monster? Cara, achei excelentes. Eu gostei, assim, de ver. Tu já consegue perceber a densidade desse anime, dessa história, através desses 5 primeiros episódios. Porque tu percebes ali, por exemplo, trazendo a questão da profundidade de desenvolvimento de personagens que tu citaste, Lucas. O Tenma, ele é um cara, como tu falou, extremamente bondoso, extremamente carinhoso e tal. E tu consegue perceber isso pela forma como ele fala, as feições, né, com as quais ele é animado ali no anime. E mesmo assim, tu percebes que quando existem, digamos, ameaças ali ao que ele quer, tipo, as ambições dele, ele fica bem transtornado, ele fica bem incomodado. Então, tu percebe que ele não é aquele personagem principal unidimensional. Não é porque ele é um cara bom que ele não pode ter ambição. Não é porque ele é um cara bom que ele não pode almejar uma promoção. Não é porque ele é um cara gentil e carinhoso que ele não vai ficar com raiva. Ali eu acho que é no 2º episódio, quando a gente vê que ele diz que aqueles homens mereciam morrer, sabe? Então ele tá, naquele momento ele tá com ódio, ele pode até estar falando aquilo da boca pra fora, mas ele tá com tanto ódio que ele precisa expor aquilo, ele precisa externar aquilo de alguma forma. E eu gostei muito disso, cara, porque normalmente, principalmente animes, principalmente shonens e tal, eles tendem a ser bem diretos, assim, bem unidimensionados os personagens, com exceção, tipo, ele em algum momento chega alguma virada de chave, ou algum momento mais específico onde existe um conflito mais forte que esse personagem tem, pelo qual esse personagem tem que passar. E aqui em Monster, tu já percebe desde o início, o anime já coloca, cara, não vamos ser maniqueístas necessariamente, sabe? Nós vamos trazer coisas que são um pouco mais complexas. Ainda que eu acho que os outros personagens ali, que são os médicos, que acabam morrendo, acabam sendo assassinados, né? Eles são tratados pra mim com um pouco de caricatura. Eu acho que existe um esforço muito grande de fazer eles parecerem vilões e malvados, e uau, nós só queremos explorar essas crianças e tal. Então eu acho que esse tratamento que é dado pro tema nos primeiros episódios não é tão bem realizado com esses outros personagens que estão cercando ali ele. São 5 episódios, eu quero ver, né, como é que isso vai ser construído depois. Mas enfim, eu gostei, me causou uma excelente primeira impressão, esses 5 primeiros episódios. Acho o clima, cara, denso, pesado. Cara, é um anime que grita, tipo, eu sou pesado, eu sou mais denso, sabe? E eu acho isso legal, ele cria um clima muito interessante, muito bacana, no sentido de é bem harmônico. A história que ele quer tratar e o clima que ele traz harmoniza muito bem. E, cara, esses 5 primeiros episódios me deixam bem curiosos pra ver o que vem por aí, né? O que vem nos próximos. Lembrando que, assim, do 4º pro 5º existe uma quebra, porque o 4º é todo esse arco dele salvando o menino e tal, não sei o que, e depois ele descobrindo que aí tem um salto temporal de 9 anos, e aí a gente descobre que o menino, ele se tornou um assassino, e aí no 5º já é um episódio que trata da irmã do menino, né? Dali no futuro também, e depois esse salto temporal. Então existe meio que uma espécie de quebra ali na história. Mas, enfim, cara, realmente gostei bastante. E me deixou muito interessado, inclusive, chamei a minha noiva pra assistir comigo. E aí, como a gente ia comentar 5 episódios, eu não quis assistir mais pra não confundir, né, as informações. E quando eu parei no 5º, eu falei, bom, é isso, eu acho que a gente só vai continuar semana que vem. Cara, ela quase me bate, assim, pra continuar assistindo, entendeu? Então, é um anime que realmente prende e interessa. E é engraçado você parar pra pensar em toda a construção que é feita aqui nessa introdução, realmente em como os personagens eles são bem, de fato, introduzidos na história. Tem um pouco de caricatura ali no começo, né, relacionado principalmente à noiva do Tenma, que é a filha do diretor do hospital. Ela parece ser um pouco mimada ali, ela quer tudo o que ela quer na hora que ela quer. E quando não acontece isso, ela fica chateada, ela fica revoltada. No próprio caso do Tenma, por exemplo, né, quando ele perde a promoção do cargo do hospital, justamente porque ele decidiu salvar os gêmeos e não o prefeito, ela simplesmente decide abandonar ele, porque sim, ele não vai ter o cargo, então, teoricamente, ele não está à altura dela. Basicamente, justamente porque ela é filha do diretor do hospital. E aí, quando acontece todo o mistério em volta de Monster, né, aquele mistério inicial, que para alguns pode não parecer tanto um mistério de fato, mas cria-se
um clima de tensão a respeito disso é justamente quando os gêmeos, eles desaparecem de repente. E além deles desaparecerem, alguns médicos do hospital são mortos, incluindo o próprio diretor. E aí começa toda a problemática de como, de fato, o tema, ele vai de uma pessoa extremamente bondosa e extremamente ingênua ter que crescer e amadurecer quando ele começa a ser o principal suspeito das mortes no hospital, visto que ele é o único que está se beneficiando com a morte do diretor, que acabou de rebaixar ele de cargo. E a gente tem justamente essa quebra de 9 anos que se passam, né? E aí você começa a entender o que se passa ali na cabeça da Nina, que é uma das meninas dos gêmeos, é a menina dos gêmeos, e o Johan, né, que começa a aparecer aos poucos ali, conforme o tempo vai se passando. Monster, ele consegue criar uma climatização tensa do começo ao fim. Claro, vai ter uns episódios aqui e ali que vão parecer um pouco mais demorados, um pouco mais enrolados, alguns arcos talvez que não sejam tão do agrado para todo mundo, mas a tensão de fato vai estar lá a todo instante. Cara, e eu acho interessante como tu consegues perceber que ele traz diversos tópicos meio que o tempo inteiro, assim, cada episódio ele traz um tópico importante, interessante, né? Que eu acho até, inclusive, que é um anime, como a gente vai fazer aqui, que é muito legal de ser discutido, até. É um anime que realmente é bacana de tu assistir, claro, como a gente falou, é um anime denso, então não é pra te assistir, assim, num domingo à tarde, digamos assim, se tu tá querendo relaxar e tal. Relaxar pra caramba, assim, né? Assistir alguma coisa mais descontraída. Mas é um anime, é uma história densa, mas que é muito legal de ser discutida. Se você tá procurando algo pra discutir com seus amigos, cara, Monster é super recomendável, assim. Porque, por exemplo, né? Quando ele traz aquele aspecto ali do hospital e do interesse. E eu acho muito interessante, porque existe toda aquela lógica do ele salvou o menino, e aí o menino se tornou um assassino. Então, tecnicamente, ele salvou uma vida, mas indiretamente, óbvio que ele não tinha como saber, óbvio que não é responsabilidade dele, mas, para todos os efeitos, ele indiretamente acabou tirando outras vidas através dessa vida que ele salvou. Óbvio, não é, novamente, repetindo, não é culpa dele, não é responsabilidade dele. Ele cumpriu o papel dele de médico, que era salvar uma vida, e cumpriu as regras do hospital da forma que elas foram estabelecidas inicialmente, né, sem lógicas de interesse, etc, que é operar, salvar a primeira pessoa ali que chega na ordem correta ali, digamos assim, de chegada. Então ele cumpriu regras, ele cumpriu o papel dele. Mas, mesmo assim, de certa forma, ele foi, digamos que, penalizado. Porque, cara, imagina, tu cumprir as regras, tu fazer, digamos, tudo certo, e no final tu descobrir que tu indiretamente tirou a vida de um monte de gente, sabe? Tipo, por mais que tu entenda que não é culpa tua, como é que tu convive com uma coisa dessa? É uma coisa muito densa, é algo muito pesado. E tu vê isso já dentro desses 4 primeiros episódios, tu vê o impacto que isso causa, porque quando ele descobre sobre o Johan, e ele vai no 5º episódio, ele vai desesperadamente atrás do cara, sabe? Preciso saber onde ele tava, preciso descobrir o que aconteceu com ele, sei lá, preciso descobrir onde é que tá a irmã dele primeiro, né? E o que aconteceu com ela também. Então, assim, tu vê como aquilo transtorna e afeta realmente o tema. Ao mesmo tempo que eu acho interessante pensar, e por mais que o Johan em si, né, ele tenha se transformado num monstro, como o próprio nome do anime diz, ele também, o fato de ele ter salvado o Johan, faz com que ele meio que tenha entendido melhor o papel dele como médico, que era salvar vidas. Inclusive, eu só não gosto muito, como cientista, eu não gosto muito quando ele fala, tipo assim, não, eu pensei que o papel do médico era fazer pesquisa e tal, que eu tinha que focar nisso, mas eu percebi que o papel do médico é salvar vidas. E assim, gente, se você é médico, conhece algum médico, ou pretende fazer medicina algum dia, é muito importante ter médicos que pesquisem também, tá? Porque tem muita coisa aí importante pra ser estudada e descoberta, viu, gente? Só fazendo esse pequeno desvio aqui adendo, mas prosseguindo com o anime, e tu fica pensando, beleza, por mais que o Johan tenha acabado de matar um monte de gente, sabe Deus, mas quantas atrocidades ele comete ao longo do anime, tu fica imaginando quantas outras vidas foram salvas por essa descoberta dele, do, digamos, chamado dele como médico por ter salvado o menino, entendeu? Então, como eu digo assim, é um ato, é uma coisa do anime que tem diversas ramificações, que tem diversas coisas ali para serem discutidas. Também tem o fato da trauma da irmã, e tu vê o quanto isso afetou ela de um jeito que ela apagou, a memória dela simplesmente apagou as lembranças dela de 10 anos da vida dela. Ela verbaliza no 5º episódio que ela não lembra de nada do que aconteceu com ela antes dos 10 anos de idade. Então, eu fiquei muito curioso pra saber como é que todas essas coisas vão se desenrolar. Enfim, é isso, é um ótimo
ótimo início de anime, bora ver como é que vai continuar. Queria citar umas partes dos animes aí, que ainda não foi citada, que é... Ele salva o jovem, né? O Johan. E o Johan some do hospital junto com a irmã dele. Passa daquele time skip ali e ele se torna um médico diferente em relação ao que ele era antes. Como a gente já falou, ele tem mais um apreço pelos pacientes, pela vida, e não é seletivo em relação a quem vai salvar ou não. É aquele negócio, cheguei primeiro. Então, tipo assim, depois que isso acontece, a gente vê um crime que ocorre ali naquela cidade, onde arrombam uma casa e matam, se eu não me engano, um casal que não tinham filhos. Eles conseguem achar o chaveiro, só que no caso que foi o cara que arrombou a casa, o chaveiro, só que ele, antes disso, ele sofreu um atentado e foi quase morto. E o doutor, o Tema, salva ele. Então, o Tema, que já estava sendo investigado, né, já tinha sido feito sobre o principal suspeito, ele consegue salvar esse cara e ele meio que consegue trazer o cara pro lado dele, falar que ele pode ter uma redenção, pode ter uma segunda chance, dependendo se ele falar pra polícia. Aí o que ocorre? Ele consegue fazer com que o criminoso confesse, só que antes do criminoso confessar, aparece aí o nosso maravilhoso antagonista, né? Maravilhoso entre aspas, porque realmente o que fizeram com o antagonista no anime é incrível. Eu vi uma reportagem sobre os 5 melhores vilões do nosso universo nerd, e o Johan, ele tá entre os 5, cara. Então eu achei incrível como é que colocaram esse bicho lá e como fizeram o papel dele. O cara que foi o chaveiro, ele foi se entregar, confessar pro policial. Só que aí ele viu o policial morto e correu. Nesse mesmo momento, o Tema ia lá falar com ele, dar um presente pra ele de uma conversa que eles tiveram. Então o Tema vê que ele não tá no quarto e corre atrás dele. Eles entram num prédio, num estacionamento, se eu não me engano, num prédio de estacionamento, ou num prédio abandonado ali, onde não tinha ninguém. E aí que o Tema meio que fica de encontro com o assassino, que é o Johan. E o que acontece? O Johan vai falar pra ele: você salvou a minha vida e de presente eu lhe dei a promoção no hospital. Eu matei aqueles caras para que você pudesse ser promovido. E aí, você gostou? Então ele vê ali o peso da consequência da ação que ele tomou no passado. E ele meio que fica desesperado. E ele fala pra ele: cara, eu não vou te matar. O Johan não mata ele. Mata o cara e vai embora. Então ele fica assim com um sentimento de que a culpa é dele. E a partir desse sentimento ele tenta prender o Johan. Só que não acontece. Não sei se vai acontecer durante o anime, mas até agora não aconteceu. Então o anime ele tem um desenvolvimento muito bom no começo. É um anime muito bom. Mesmo que ele não tenha envelhecido bem, que ele é um anime bem antigo, ele é bom. Eu aconselho vocês a assistir. Eu vou dar logo a minha nota para esses 5 episódios. Pra uma introdução, esses 5 episódios, eles merecem uma nota 9, 9,5. Muito boa. Eu acho interessante, como tu falou, em relação à apresentação, né, do antagonista. Cara, essa apresentação é muito boa, velho. Todo aquele clima que tu já cria em relação a ele realmente ser um monstro, ele ser uma pessoa terrível e tal. Tudo bem, assim, eu confesso que, ainda que tenha um clima bom, eu acho um pouco exagerado, no sentido de que existe uma regra no audiovisual, que é tipo, mostre e não fale. Eu não tenho tanto problema com informações faladas, mas eu acho que tão exagero, tipo assim, ele é um monstro, ele é um monstro, ele é um monstro. Tipo, não, tá, beleza, deixa eles me mostra primeiro que ele é um monstro, assim, o quão monstruoso ele pode ser, entendeu? Do que antes de ficar verbalizando isso toda hora. Mas ainda assim, existe um clima muito intenso em redor da apresentação dele, uma coisa que me amedronta muito em animes, em qualquer história, na verdade, audiovisual, são personagens com rostos angelicais que são terríveis, que se fazem coisas terríveis, porque é aquele perigo real, sabe aquela coisa do eu poderia ser enganado por essa pessoa na vida real. E, cara, isso causa um desconforto, isso causa um temor muito grande. De tu entender que existem pessoas educadas que se portam de uma maneira incrível, que às vezes têm amizades, às vezes gostam, às vezes amam pessoas, colegas ou familiares, e que mesmo assim podem ser monstros, cara. E isso bate muito forte na gente. Isso bate de uma maneira muito real. É um medo muito real. Então, pra esse início do anime, eu vou dar uma nota 9. Eu dou uma nota 9 para esses 5 primeiros episódios, mas, claro, é muito inicial ainda, um anime de 74 episódios, ainda tem muita coisa pela frente, então até o final eu vou ver como é que ele se mantém. Eu acho muito bom como Monster, ele consegue remeter histórias, sejam elas de folclores, né, de contos populares, em uma história no qual você realmente tem um monstro ali dentro daquele universo.
No começo, Monster, ele cita a Bíblia, o livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse fala um pouco sobre o anticristo, sobre uma fera que tinha muitos chifres, que tinha muitas cabeças e etc. E como isso, teoricamente, deve se assemelhar ao Johann. Assim como lá na frente, a gente vai ter uma conexão de uma história popular na Alemanha que tem a ver com a história do Johann. Então são várias parábolas que você consegue correlacionar com os nossos, digamos, protagonistas. Porque aqui o Johann, ele não é só um antagonista, ele realmente rouba a cena quando ele aparece. Afinal, o anime é sobre ele. O anime se chama Monster. O anime é sobre o monstro. E aqui a gente consegue ver o que um monstro de verdade consegue fazer, até mesmo com uma pessoa tão gentil e tão bondosa que é o Tenma. E como ele consegue deixar todos ao seu redor desesperados. Minha nota para esses primeiros 5 episódios de Monster, eu concordo com o Bruno, são 9,5. Quase beirando a perfeição. E justamente sobre isso, sobre Anticristo, a gente vai falar um pouco mais lá na frente, algo relacionado a essa polêmica aí de Bíblia e religião, ainda nesse episódio, mas lá na frente a gente vai falar. Então só dando um gostinho para vocês do que tem por vir por aí. Agora, a gente vai falar um pouco sobre despedidas. Vamos dar adeus a algumas outras coisas, assim como tudo na vida, a gente tem que dizer tchau uma hora. Ou um até logo, quem sabe. Realmente, quem sabe dizer isso pra vocês são meus amigos. Porque agora vamos falar do último episódio de temporada, o Season Finale de O Mandaloriano. Então é isso, chegamos ao final da 3ª temporada de O Mandaloriano. O episódio 8 chegou essa semana aí, ou melhor dizendo, na semana que vocês estão ouvindo esse podcast. Chegou na semana passada, na quarta-feira passada. É a temporada mais polêmica da série, porque é a que mais gerou discordância, galera. Muita gente não gostou da temporada. E sim, eu confesso que das 3 temporadas, essa eu considero a mais fraca. Ainda que tenha 2 episódios que eu considero realmente excelentes, que é o 5º e o 7º episódios. Mas, gente, tem muita coisa que me soa desnecessária na temporada. Tem muita coisa que ficou sobrando. É uma temporada que, no fim das contas, eu vou trazer aqui, o Bruno comenta se ele concorda comigo ou não, mas no fim das contas eu acho que é uma temporada que ela tem 2 coisas que brigam, sabe? Porque ela meio que não sabe sobre o que ela quer ser. Ela quer se tornar um pouco mais densa e ir fundo na história política complexa do planeta, do povo de Mandalore, etc e tal. Ela quer se tornar essa série um pouco mais adulta, digamos assim. Ou ela quer se manter na aventura, ela quer se manter bem episódica, com episódios que tem acontecimentos, aventuras, jornadas mais contidas, com uma pequena coisa acontecendo ali no arco maior e tal, como foi as outras. E assim, essa era, parece que ela tentou ser essas 2 coisas ao mesmo tempo e ela não conseguiu. Não harmonizou em muitos momentos, de verdade. Eu trouxe aqui e falei em diversas vezes que sim, teve muitos episódios bacanas, eu tava gostando e novamente, eu não vou me contradizer no sentido de que eu gostei sim da temporada de modo geral, mas eu acho que é uma temporada que ela acaba sendo a mais fraca justamente porque é a que mais tem problema de harmonia. Ela não consegue harmonizar bem as jornadas e as histórias que ela quer mostrar. Ela tenta ser tudo ao mesmo tempo e não encontra um ponto de equilíbrio para conseguir ser esse tudo ao mesmo tempo. Mas antes de eu me aprofundar mais nisso, eu vou passar pro Bruno falar o que ele achou da temporada como um todo e desse finale. Cara, eu discordo contigo na parte aí do aprofundamento. Eu acredito que ele entregou um feijão com arroz ali, essa 3ª temporada, entregou um feijão com arroz. Teve episódios épicos, como você mesmo falou, e tanto os que você mencionou, quanto o último agora. Eu achei que foi muito bom a guerra. Claro que acabou de uma maneira bem rápida, poderia ter durado mais, mas como é o final da temporada, eu consigo passar o pano. Achei incrível. Gostei da parte em que o Din Djarin, ele adota o Grogu. Como termina também ali, não sei se vai ter uma continuação, porque da forma que termina parece que acabou ali, tudo que tinha pra acontecer, aconteceu. Então, tipo assim, pra mim, foi um encerramento ok, foi um encerramento bom. É uma série que ela merece ser assistida, e foi bom, cara, foi bom no seu geral ali. Cara, então, mas assim, eu gostei, por exemplo, desse último episódio. Falando mais um pouquinho desse último episódio, eu gostei. Ele é um episódio puramente de ação. Ele é um episódio realmente daqueles ato final de filme de ação, digamos assim, de aventura. É aquele episódio que traz toda a culminação, né, daqueles arcos
mais densos e maiores que a gente acompanhou durante a temporada, para as grandes cenas de ação. As cenas de ação são muito boas, cara, as cenas de ação são muito boas. Eu concordo, eu gostei do episódio, eu acho muito legal a construção, cara, aquela batalha aérea de pessoas. Pô, bicho, não tem como tu não gostar, sabe? Não tem como tu achar aquilo massa. É uma batalha aérea que não é de nave, é de gente voando, sabe? Aquela cena dele passando meio que quase que fase por fase, quando vai abrindo os escudos, e ele vai trocando de arma, ele vai se armando. Cara, aquilo é muito bom, velho. Aquela cena é muito legal mesmo. Só que, ao mesmo tempo, cara, eu considero que, tudo bem, assim, eu não tenho problema de que seja um episódio divertido por ser divertido. Por isso que eu ainda digo que eu acho legal, eu me diverti assistindo o episódio, achei bacana, consegui acompanhar sem ficar chateado, sem ficar mordido, sem dizer, pô, final merda e tal. Não aconteceu isso. Achei divertido. Mas eu também acho que o final de temporada, ele precisa ser impactante emocionalmente. E eu não foi, assim, tipo, pra mim o 7º episódio, nesse sentido, ele é mais interessante. E outros episódios até lá atrás, eles foram mais interessantes nesse sentido. Então eu acho que a série, ela tenta trazer nesse finale alguns pontos de impacto emocional, de fechamento de arcos, e pra mim não pareceram um fechamento de arcos, ou que ficaram vazios de emoção, como tu mesmo falou. Eu gostei do fato de que agora ele meio que adotou o Grogu de verdade, né? Cara, sinceramente, desculpa a gente discordar de mim, desculpa Bruno se tu discorda, mas pra mim é uma cena completamente necessária. Eu assisti 2 vídeos de 2 pessoas diferentes, falando que, que legal, porque agora ele assumiu a responsabilidade realmente de ser o pai do Grogu. Velho, ele já era o pai do Grogu todo esse tempo, mano. Ele já tava agindo assim todo esse tempo. Tipo, só porque ele tornou oficial, cara, não vai fazer eu me emocionar, não vai fazer eu achar bonito. E além de tudo, a cena ela é construída de uma forma muito vazia, no sentido de que mal registra-se que ele meio que assumiu o papel de pai finalmente, digamos assim. E a cena já corta, já acontece outra coisa, já vai pra outro momento, sabe? Então, assim, eu acho que poderia ser uma cena muito bonita, sim, mas ela poderia ser. Pra mim, ela acabou não sendo. E isso acontece em relação a outras coisas. Quando se liga à forja de Mandalore ali, como tu mesmo falou, Bruno, acaba parecendo que o último episódio, apesar das batalhas terem sido muito legais, existe uma resolução meio que tão rápida da situação que quando se liga a forja de Mandalore, tu fica assim, tá, bacana, que bom pra eles, e beleza. E aí tu segue, então não causa aquele impacto do, caraca, eles finalmente retomaram o planeta deles, eles finalmente estão na casa deles, eles finalmente vão poder reconstruir a sua pátria, né, o seu mundo e tal. Não me causou essa sensação, saca? Não teve aquela coisa que tocou no meu coração. E por que eu digo que isso é um reflexo mais da temporada como um todo do que desse episódio? Porque se a série ela tivesse focado em trazer essa história essa coisa mais densa, talvez a gente tivesse tempo para ter impacto e para ter uma força emocional muito maior nessas jornadas do povo se unindo, da Bo-Katan assumindo seu papel de líder realmente, do Din Djarin ali como um personagem secundário, mas que tem suas próprias questões para ser resolvidas, quanto seu papel de pai, de cuidador do Grogu e tal. E eu acho que essas histórias, elas estão ali sim, mas elas ficam diluídas em situações que não agregam muita coisa para esses arcos em si. Por exemplo, para mim, o episódio 1, o episódio 3 e o episódio 6, principalmente, eles podiam ser cortados em basicamente sua integridade e que não faria diferença nenhuma. Mesmo o episódio 3, que é um episódio que, já que eu tô reclamando falando de densidade, né, as pessoas podem pensar, pô, mas o episódio 3 é extremamente denso, ele traz de discussões e tal, beleza. Mas pro arco daqueles personagens, pros arcos que estavam sendo contados, cara, não serve de muita coisa. Eu gosto muito de ver aqueles acontecimentos universais ali e tal, como é introduzido essa questão das falhas da Nova República, etc e tal. Mas no fim das contas, mano, assim, em que isso agregou nas histórias que a gente estava acompanhando que eram principais, saca? Então eu acho que ficou realmente desbalanceado. Acabou que a gente tem jornadas interessantes, são sim muito interessantes, que tem seus pontos finais, tem cenas muito bacanas, tem sim episódios muito bons, que mesmo assim, cara, quando tu tenta unificar tudo como, literalmente, né, como uma unidade de temporada de 8 episódios, de uma história contada em 8 partes ali, eu acho que fica bem mais frágil do que eu gostaria. Então, vou passar pro Bruno, né, pra ele dar as opiniões dele e também dar a nota. Mas eu vou finalizar com a minha nota dizendo que eu acredito que essa temporada de Mandalorian eu deixo uma nota 7. Eu acho que ela tem mais boas ideias do que boas execuções. E citando uma última coisa, por exemplo, o Conselho das Sombras, que ele aparece em uma partezinha
do 7º ou 8º episódio, que é o conselho ali quando o Moff Gideon tá falando com os outros caras ali e tal. E aí eu vi outros vídeos falando que tem referências ali pra galera que conhece as animações e tal, beleza. Mas assim, além das referências, aquilo ali é uma coisa muito legal de tu ver o Império se alimentando nas sombras e tal. E cara, isso aparece literalmente em um episódio. Então assim, eu queria ver mais disso, sabe? Eu queria aprofundamento nesse tipo de coisa. Não precisava ser necessariamente nesse conselho, mas em coisas desse tipo. E acabou não tendo espaço na temporada pra isso. Então é isso. É uma temporada que é legal, diverte, tem muitas coisas bacanas. Mas que no fim das contas, pra mim, ela tem mais boas ideias do que boas execuções. A única coisa que eu vou discordar contigo, cara, é na parte emocional, porque me tocou um pouco ali, assim, ver o Grogu virando o Din Grogu. Eu achei muito bom isso. Eu me emocionei, caiu uma lágrima até. E o final também, quando a gente vê ali o Din Djarin descansando ali numa casinha e o Grogu brincando no lago. Eu achei essas cenas muito gostosinhas de assistir, entendeu? Mas sim, é claro que a série em si teve seus problemas, teve seus altos e baixos, mas eu acho que, como eu falei anteriormente, a série ela entregou aquilo que ela poderia. Ela entregou um feijão com arroz, um ovinho frito em alguns episódios, um bife à parmegiana e um bife acebolado. Tá bom, pra mim foi bom, eu aceito. É claro, como eu falei, teve algumas conclusões no final que foram muito rápidas, que deveriam ter um aprofundamento maior, mas eu acho que ela merece sim uma passadinha de pano ali. E pra esse episódio final, eu dou uma nota 9, 9,5, acho que 9, tá bom? Mas pra série em si, eu dou um 8,5. Ela não foi a temporada que mais me agradou, mas eu gostei muito do final. Agora, vamos passar para Yellow Jackets, nossa série que a gente está acompanhando a segunda temporada aqui semanalmente também. E nesse novo episódio, 5º episódio, já metade de temporada, eu estava, como nos outros episódios, falando com os meus amigos que estava demorando muito, não estava engrenando, estava naquela pegada de enrolação e, entre aspas, introdução de personagem. Me lembrou bastante a primeira temporada. A diferença é que na primeira temporada você tinha algo novo, existia algo inédito, justamente por se tratar da primeira temporada. Nessa segunda já estava ficando um pouco monótono, e finalmente tivemos um episódio que realmente engrena a história e traz algo novo. Vou passar primeiramente pro Rafa falar, depois eu vou comentando. O Bruno nesse bloco agora sobre Yellow Jackets ele não vai comentar porque ele ainda não conseguiu assistir. Então eu e o Rafa a gente vai comentar um pouco aqui sobre esse episódio que, olha, me agradou bastante. Trouxe ali um colírio pros olhos, finalmente. Cara, eu confesso que eu tava ansioso pra vir aqui conversar com vocês, ou infelizmente hoje somente com o Lucas, porque o Bruno não vai conseguir contribuir nesse bloco. Mas eu tava ansioso porque eu tive também, quando terminou o episódio, eu tava com a minha noiva do lado na hora, e eu falei assim, putz, finalmente um episódio legal, finalmente um episódio top. E aí eu fiquei com aquela sensação assim, tipo, porque eu parei o episódio no meio, eu acabei tendo que parar ele no meio e voltando depois. Então, de repente eu fiquei assim, pô, será que, de repente, por eu ter parado no meio, eu não, meio que não deu aquela cansada, digamos assim, do episódio de 1 hora, e eu tive a impressão errada e tal. Então eu fico muito feliz de saber que tu compartilha da minha opinião, no fim das contas. Ainda que eu acho que é um episódio que ele funciona melhor a partir da sua metade. Acho que ele vai mais 25 minutos, 30, onde começa a acontecer realmente, o bagulho começa a andar de verdade, tu começa a sentir que o negócio tá andando. E cara, eu quero começar ali, então, talvez tu queira voltar um pouco pra comentar alguma coisa que aconteceu antes, mas uma coisa que eu quero comentar já, porque eu tô ansioso pra fazer esse comentário desde a hora que isso aconteceu. Da cena em que a Misty é meio que rechaçada pela Natalie, e aí, cara, assim, eu tava assistindo o episódio, e assim, durante alguns segundos eu falei assim, caraca, eu quase fiquei com pena da Misty aí. E eu pensando, o episódio passando, eu pensando ali aqueles segundos, né? Pô, quase tô com pena da Misty. Eu falei, pô, mas ao mesmo tempo, ela é bem psicopata, né? A gente tem que pensar assim, não psicopata clinicamente falando, né? Mas enfim, metaforicamente falando, ela é meio psicopata, né? E tal. Então assim, pô, não dá pra ficar com pena dela. Cara, e aí literalmente a cena seguinte é spoilers grandes do episódio. A few moments later. Ela matando uma mina, cara. E eu fiquei, caraca, velho, a série não deixa a gente ter pena dela, literalmente. A série dá isso, depois ela fala assim, não, calma, mas lembra quem ela é, lembra de quem vocês estão tratando, de quem a gente tá tratando aqui, entendeu? Então, cara, eu achei isso muito legal, eu achei sacana da série. Mostrar um momento onde, teoricamente, tu poderia meio que sentir pena dela, e aí eu mesmo, logo depois, falar assim, não, mano, mas calma aí, lembra de quem a gente tá falando aqui, entendeu? E, cara, por favor, de verdade, ela é muito burra também, né, cara? Tipo assim, parece que ela tá tão
Sei lá, velho, ela tem atitudes boas, ela não é burra, mas ela tem atitudes burras, certos porque quando elas começaram a contar um segredo uma pra outra, quando começou a me bater uma ansiedade, eu confesso, falei, cara, não, ela não vai falar que ela destruiu o negócio, ela não vai falar que ela destruiu o negócio, não é possível que ela vai falar que ela destruiu o negócio. Aí ela, não, mas por que, não sei o que, eu destruí o sinal de emergência. Eu falo, não é possível que ela falou, mano. Pelo amor de Deus, cara, me deu certa vergonha alheia, uma ansiedade, assim, do tipo, cara, pelo amor de Deus, como é que tu fala uma merda dessa, achando que alguém vai aceitar, engolir isso, cara, por favor, por quê? Não, eu acho muito legal como ela fala isso e depois ela tenta consertar, mudar de assunto. E isso, inclusive, é algo pra se admirar na atriz que faz a Misty jovem. Porque é muito difícil você estar atuando uma atuação dentro da série. Ela faz uma atuação dentro de uma atuação, basicamente. Ela tá atuando ali, fazendo a personagem da Misty jovem, e ela tem que fingir que tá nervosa, que tá desconcentrada, que tava brincando, que tava fingindo. E realmente não engana ninguém naquele momento. Quando ela tenta falar, ela gagueja, ela treme a voz na hora de falar, e ninguém engole. Realmente, né? A Crystal, ela não engole ali a fala dela. Inclusive, ela cita, né? Você sempre foi uma péssima atriz. E ali desencarrilha tudo, né? Mas algo que eu gosto bastante nesse episódio também é de que a gente tem respostas, até mesmo porque a gente tinha falado no episódio passado. 2 respostas ali de possíveis teorias que estão se encaminhando. A primeira, o Ravi tá indo de encontro com a minha teoria que eu falei que era uma teoria muito boa e ninguém acreditou em mim. Ele disse que ela mandou ele voltar. Quem é ela? Aparentemente tem outras pessoas envolvidas ali. Na verdade, ele fala, tipo assim, acho que é o contrário, Lucas. Eu acho, tá? Eu puxando de memória. Ele falou assim, a minha amiga não queria que eu voltasse. Algo assim, ela falou pra eu não voltar. Eu acho que ela fala pra ele não voltar, algo assim. Mas não voltar, né? Mas independente do que a pessoa falou ou não, realmente eu concordo, cara. Quando eu ouvi isso, eu falei, não, mano, aquele desgraçado, não é possível que seja isso, cara. Que o Lucas falou no podcast, não é possível, mano. E outra teoria também é a filha, né? A gente teve a resposta. A filha realmente vai estar do lado dos pais ali, vai acobertar o crime. Tentou enganar o policial, depois ela descobrir, né? Policial, inclusive, totalmente errado no que ele tá fazendo, mas na cabeça dele ele tá tentando solucionar o crime. E é muito engraçado essa cena, cara. Eu quero citar essa cena aqui, que a Shauna, ela tava tendo relacionamento, né, lá com um cara que foi morto por ela mesma, sem querer. E a filha, ela tinha citado apenas que a mãe tinha um amante, mas nunca citou nomes. E quando ela descobre que o namoradinho, o cara que ela tá saindo, é policial e que tá investigando o caso, ela cita que o amante é o melhor amigo do pai. E aí, quando ela conta pros pais isso, a Shauna vira pro marido e fala, até que é uma boa ideia. Cara, essa cena é muito boa. Então eles forjam um encontro pros policiais acreditarem que ela realmente tá se encontrando com o cara e tal. E aí quando ela entra no quarto, o amigo não tá sabendo de nada. Ele só falou, seu marido falou que você ia passar um tempo comigo e eu não tô sabendo o que tá acontecendo. O que vai rolar? Tem uns salgadinhos aí, e aí o que a gente vai fazer? Ela puxa a camisinha da bolsa e fala, toma, faz teu trabalho. E aí ele vira pra ela e fala, olha, eu tô lisonjeado e tal, você é uma mulher muito bonita, mas eu realmente amo minha mulher, a gente tá voltando a se falar agora. Cara, é muito boa essa cena. Cara, essa cena é excelente, cara, eu concordo muito contigo. Só, assim, ainda que, tipo, eu gostei muito do episódio, de modo geral. Eu só tenho uma crítica específica nessa cena, não é nem a cena em si, mas o personagem. Eu acho que a série, ela pesa um pouco a mão na estupidez desse personagem, que é o melhor amigo dele. Cara, é estúpido assim num nível... É difícil de comprar, entendeu? Não é que eu não acredite que existam pessoas assim no mundo, mas é só que fica difícil, saca? De comprar aquela imbecilidade dele, aquela burrice dele. E, mano, o policial que era amigo conhecido da Shauna e tal, cara, puta má vontade pra investigar, hein? Não, os caras saíram de lá e falaram... Não, beleza, tá bom, temos provas. Aí o cara, não, pô, peraí, calma, a gente tem que confirmar, né, se aconteceu, realmente rolou. Eu acho muito engraçado, por outro lado, quando eles entram e aí o cara vai mexer na cama. Eu realmente fiquei que nem o outro policial lá que tá com má vontade, tipo assim, cara, o que tu tá esperando encontrar aí na cama, entendeu? Tipo, o que tu tá esperando ver? Sei lá, tá esperando ver sangue, tipo, a mulher é virgem, só faltava essa, entendeu? Tá esperando ver o sangue da Shauna aí, depois de ter um filho. Saca?
Mas assim, aí ele vai no banheiro. Não, e pior de tudo, 2, né? 2 filhos, né? Pois é, e aí ele entra depois no banheiro e tal, não sei o que, e aí ele descobre, né, aquela situação lá e tal. Cara, cara, eu gostei muito realmente dessa construção dessa cena, e é justamente como tu falou, vem meio que confirmar aquela discussão, um comentário que eu fiz a passando, assim, no episódio passado, que é assim, ela parece que é meio psicopata não, meio doida, meio lesa, que nem os pais, né? Porque ela tenta enganar o policial, mas além disso, mano, ela mantém uma certa calma depois que ela descobre, né? Porque eu pensei assim, cara, beleza, ela vai levantar e vai embora, e ele vai descobrir que ela percebeu que ele é um policial, descobriu que ele é policial, não sei o que, não sei o que. Mano, ela continua com ele lá, ela tenta enganar ele, e aí quando ela chega na casa que ela fala pra mãe dela, eu fiz isso aqui, assim, não sei o que, aí ela pergunta, eu fiz bem, né? E abre meio que um sorriso. Tipo assim, orgulhosa, né? orgulhosa da própria merda que ela tá fazendo, sabe? E fica assim, mano, meu Deus do céu, só tem gente errada nesse negócio, cara. Tu é doido. E outra coisa, a gente descobre que aquele carinha que tá lá com a Misty, ele também é meio peidado que nem ela, né? Porque ele sugere que ela tenha matado o cara que a Shauna matou. E assim, ele fala assim, não, mas beleza, tudo bem porque a minha avó matou meu avô e continuava me mandando cartas. Então assim, eu gosto de você independente das suas atividades extracurriculares. Falei, não, cara, olha, realmente, a série tá tirando uma com a nossa cara. Eu acho que realmente a série meio que declarando, gente, a gente vai passar limites do aceitável aqui, vocês precisam embarcar com a gente nisso, porque senão não vai rolar. Mano, essas duas cenas, cara, sinceramente, olha, assim, é aquele momento onde eu comecei realmente a embarcar do tipo, isso aqui é ridículo, a cara tá tão bem feito, tá tão engraçado que não dá, eu vou embarcar, eu vou ter que aceitar que é isso aqui mesmo. Sim, é um momento de calmaria no meio da tensão, né? Porque enquanto a gente tem a história da Thaísa com a Van agora, que é reapresentada pra gente como adulta, e como ela tá vivendo a vida dela, né? Foi um começo ali bem escanteado, de certa forma. A história da Thaísa, na verdade, tá sendo meio escanteada, de certa forma, né? Então a Van, ela agora tá ali com a Thaísa, e tá muito estranha aquela tensão das duas. Porque parece que a Van, ela sabe, nos mínimos detalhes ali, mais ou menos, o que a Thaísa é quando tá na forma sonâmbula. Ela sabe que se transforma em outra pessoa. Talvez ali numa pegada meio fragmentado, não sei. Mas ainda dá pra ver que tem uma química, que tem um relacionamento das duas. Em contrapartida, no passado tá dando tudo errado. Porque agora a gente tá chegando no momento crucial. A gente tá chegando ali no epicentro da história, onde a Shauna vai ter ali seu primeiro filho. Porque, aparentemente, ela teve 2, visto que os anos não batem. Se passaram entre 20 a 30 anos ali, desde que elas foram resgatadas. Fora os anos que elas passaram ali dentro, né? Passaram 18 meses dentro da ilha, da floresta, seja lá o que, onde é que elas estejam. E a filha dela tem entre 16 a 18 anos, mais ou menos. Aparentemente é menor de idade, né, pelo que falam, que o relacionamento dela com o policial é meio conturbado, visto que ela é muito jovem e ele é velho. Então ela tá tendo o trabalho de parto dela no meio da floresta, enquanto toda aquela ocasião com a Misty aconteceu, dela matar a amiga, matar, entre aspas, muitas aspas nisso, sem querer. E começa uma tempestade muito grande, você vê que realmente existe uma entidade maior, uma criatura que tá em volta daquilo. Isso só se confirma ainda mais na hora em que a Natalie tá conversando com a Lori e ela tá se lembrando do passado, no momento em que ela quase morreu, e ela desperta ali de uma overdose, no qual ela vira pro Travis e fala: ela nos seguiu, nós trouxemos ela conosco. Então, aparentemente, ela, inclusive já vou deixar minha teoria aqui pros próximos episódios, é a mesma criatura ou a mesma pessoa, sabe-se lá o que está diretamente ligada ao que o Ravi falou. Ela não queria que eu voltasse. Então, isso aí tá ligado de alguma forma, esse ela. Quem é ela que tá envolvido diretamente com a personalidade da Thaísa, o Ravi e como ele sobreviveu na floresta, a Natalie e o, entre aspas, possível suicídio, né, do Travis agora na atualidade, e tudo o que tá acontecendo relacionado ao passado com a gravidez da Shauna e onde está esse filho. Então aqui a série ela realmente engrena de uma forma que ela tá disposta a te mostrar nos próximos episódios a cagada de fato que vai dar.
no passado, no presente e provavelmente no futuro também. Cara, uma coisa que eu achei muito interessante desse episódio é que foi uma das primeiras vezes onde os acontecimentos do presente foram mais interessantes do que os do passado, do que os da floresta. Eu achei que teve bem mais substância. Quanto à história da Thaís, eu concordo contigo. Eu acho que tá mais escanteada, mas ao mesmo tempo, eu acho que as cenas que a gente teve aqui foram muito mais interessantes, foram bem mais significativas, porque a gente teve realmente... Cara, eu tava esperando, pra mim tava faltando essa intensidade, porque é uma situação muito absurda que ela tá vivendo. E pra mim a série tava mostrando de uma forma meio blasé. Ainda que a esposa dela reaja da forma que ela tem que reagir quando tu encontra um altar de sacrifício no escondido dentro da tua casa, aquela reação é bem real, mas eu acho que a própria Thaís e outras questões ali estavam sendo abordadas de uma forma muito blasé, assim. E aí nesse momento ela finalmente dá aquela explosão do tipo, olha o que tá acontecendo com a minha vida, quando... Cara, outra, fazendo uma pausa aqui, a Ven, na hora que ela... dá aquela resposta, tipo, ela começa a falar, dar uma referência de alguma coisa, e aí a Thaísa meio que vira assim e fala, peraí, isso é The Office? Ela, sim, eu estou misturando minhas referências GIFs porque eu estou com muita raiva. Cara, aquela cena é muito boa também, mano, ela tá puta, é uma cena densa, mas, cara, essa frase dela, eu me espoquei de rir, de verdade. Quem nunca, né? Quem nunca saiu misturando um monte de referência nada a ver, porque tava muito puto ou muito animado com alguma coisa. Mas assim... Aquela cena, a resposta que a Thaísa dá pra ela é onde tu consegue perceber o quão intenso tá sendo pra Thaísa também. Cara, interação das duas juntas ali, nesse momento presente, né? Cara, é muito boa, é muito legal, dá um quentinho no coração ver elas juntas, a Ven. No passado, inclusive, eu não gosto muito da personagem, mas nesse único episódio que ela no presente, né, já adulta, apareceu, cara, a personagem, assim, me cativou de uma maneira que eu não sei nem porquê, não sei nem explicar o porquê, mas ela me cativou, me chamou a atenção, assim, sabe? Dá vontade de passar tempo com aquela personagem, né? Inclusive, é muito interessante ver que elas parecem ter terminado no passado de um jeito muito conturbado, porque dá pra ver, é bem nítido, que ainda tem sentimentos entre as duas, inclusive a própria Ven, quando a Thaísa, ela vira sonâmbula ali, beija ela, a Ven começa a falar assim, eu quero e tal, mas aí ela percebe que não é a Thaísa de verdade, então é bem nítido isso, que ainda tem sentimentos, o que aconteceu e o que vai acontecer aí é o mistério, né? E outra coisa que eu achei legal também foi o arco da Natalie, porque eu confesso que, assim, eu gosto muito mais da personagem no passado do que no presente. Ainda que a personagem presente seja muito boba também. Mas eu acho que... Não sei, cara. Existe uma coisa assim da personagem meio louca ou algo do tipo. E tava começando a me desinteressar. Mas nesse momento, esse episódio, ele mostra o porquê, né? O quanto ela tá realmente afetada. Claro que já dava pra te deduzir, pra te perceber, por o fato dela ter se transformado numa viciada em drogas, etc e tal. Mas, cara, aqui a gente vê, não é só informado e não é só subentendido, a gente vê o impacto que aquelas coisas e aquelas coisas que a gente não sabe, né, que aconteceram, que meio que foi introduzido, como tu falou, na questão do ela, causaram na Natalie. A gente consegue perceber que no fim das contas, ela foi a mais emocionalmente afetada, a que carrega o maior peso emocional e o maior trauma dentre todas, ao menos é o que parece. Então eu achei isso muito legal também, me ressuscitou o meu interesse na personagem e no arco dela ali. Então, cara, ressuscitou o meu interesse na Thaísa também, que tava meio que decaindo. Um episódio muito, muito bom. Bora ver o que vai acontecer nos próximos, mas espero que continue assim. O episódio 2 a gente comentou que foi muito bom, né? E esse 5 também. O 3 e o 4 e o 1 são bem mais ou menos. Então bora ver como é que a série vai conseguir prosseguir aí nesses próximos episódios, nesses próximos 5 episódios da segunda temporada, e ver o que de surpresas mais ela guarda pra gente. Aproveitando para falar de tensão e reatando um pouco do que a gente falou no começo ali com o Monster e sua relação de certa forma bíblica, vamos falar de um anime que veio recentemente como um formato de remake para Netflix, que é algo tão antigo quanto o próprio Monster. Devilman, que foi trazido a nós como uma boa surpresa, um bom presente da Netflix, como Devilman Crybaby. Eu tenho muitas coisas pra falar de Devilman, é algo que fez parte, de certa forma, da minha infância, inclusive, através do seu filme live action, que foi como eu conheci Devilman. E eu tenho uma memória muito boa desse filme. Eu não sei dizer ao certo agora de cabeça se ele é bom ou não, eu teria que reassistir pra ver, mas na minha mente é bom da mesma maneira que eu lembro de Os Mutantes, a novela da Record,
como algo muito bom também. Mas Devil May Cry Baby, que é algo mais recente, com uma animação bem diferente ali, bem única de certa forma, ela traz um ponto de vista grotesco, sanguinolento, sexual, visceral e muitas vezes também bíblico, de uma relação muito conturbada de humanos, anjos e demônios, de uma forma muito única, muito divertida e muito polêmica também. Então vamos falar um pouco sobre esse anime. Eu e o Bruno a gente vai comentar. O Rafa, ele não conseguiu durante a semana assistir o anime, então eu e o Bruno a gente vai comentar pra vocês sobre o que a gente achou desse anime incrível da Netflix. Bem, então fala pra gente o que você achou desse anime, que você já tinha visto, inclusive, né? Você tinha falado pra gente que já tinha assistido e reassistiu aqui pra trazer os comentários com uma memória mais fresca, né? Fala pra gente o que você achou desse anime. Eu nunca vi não, cara. Não sei do que tá falando, não. Não sei nem que anime. Eu vou pagar de louco agora. Não, cara, brincadeiras à parte, assim, eu já tinha visto esse anime, eu acho que no ano de lançamento dele. Como todo otaku, eu sou muito viciado em anime, então, tipo assim, eu assisto muito anime mesmo. A animação, ela é o seu diferencial ali, porque é uma animação totalmente diferente do que a gente vê nesses animes até de hoje em dia. Mas é uma animação ali que passa, tá? Não é uma animação incrível, mas é uma animação que passa. O anime, ele conta a história de uma amizade ali que foi formada de uma maneira bem inusitada, né, que tem um plot no final, mas de uma maneira bem inusitada, onde tinha um bebê chorão, né, que é o que fala sobre a série, né, e um cara que parecia não ter sentimentos, parecia que ele não tinha empatia nem pela humanidade, né, não tinha nada de humanidade, nem pelos animais. Então, a série, ela se desenvolve depois disso, no passado, né, no futuro, quando eles já estão ali na escola, e o Akira, que é o principal, ele tá no colégio lá, ele mora com uns amigos dos pais deles, porque os pais deles são médicos e viajam pelo mundo afora, tratando outras pessoas aí. Então o Akira, ele tem um amigo dele que é o Ryo. Essa amizade lá não é muito aprofundada no começo do anime, é mais aprofundado ali de respeito ao Akira. Ele meio que é um jovem, quietinho assim, mas com muita bondade no coração, e sempre ele tá no rabo da Miki, que é uma atleta da escola, e ele até participa desse clube de corrida com ela. Ela é uma celebridade local ali na área da corrida, e ele fica em quarto lugar, e que no caso é o último o tempo todo ali. Então acontece algumas situações no anime que vão introduzindo a gente aos personagens e como é a essência ali de cada personagem. E a Miki e o Akira, eles têm meio que a mesma essência. São pessoas de um coração muito bom, um coração muito gostosinho, que são pessoas que tu quer estar perto, entendeu? Também tem a Miko, que o nome dela é Miki, só que o nome dela fica Miko porque ela é meio cegada ali, ela fica meio no dark ali, graças a Miki, a principal, porque meio que ela perde o nome dela, porque ela era a melhor corredora ali, só que aí ela fica em segundo lugar por causa da Miki. Então ela perde o nome dela e ela tem meio que uma dramatização ali, tem uma problemática em cima disso dentro dela no anime. Ela é até uma das protagonistas ali, de certa forma. O anime em si, ele é um anime muito bem construído, ele te dá muitas perguntas durante todo o anime e no final ele te dá uma resposta incrível. O que esse anime tem no plot twist é maravilhoso. Eu já tinha assistido, como eu já disse antes, e eu me lembrava de algumas coisas. Eu tenho uma memória muito boa pra afetividade. Se eu gosto de uma coisa e eu tornar vivo ego, então realmente eu começo a lembrar de tudo. Então, tipo, a minha memória desse anime era muito boa, sendo que eu vi em 2018. Então, eu particularmente gostei muito de ter reassistido. É uma indicação do Lucas, tá? Mesmo que eu já tenha visto o anime, é uma indicação do Lucas, então ele merece, sim, os meus parabéns. Ele trouxe um anime muito bom, um tópico muito bom pra gente discutir. E a base desse anime, pra mim não me prolongar muito, a base desse anime, ela fala um pouco sobre religião e um pouco sobre mídias sociais. E isso é mostrado de uma maneira muito incrível nesse anime. E também ela mostra muito como é a humanidade em si. Eu acho muito legal como o anime, ele consegue te dar várias facetas de coisas que a gente já tinha falado nos episódios anteriores do nosso podcast, né? De como o ser humano, ele pode ser levado a fazer diversas coisas através do fanatismo, de vício, etc. O próprio Akira, por exemplo, aqui, ele aparece com duas facetas completamente diferentes. Ele é um jovem introvertido, fraco, muito cansado em diversas vezes. Ele não consegue simplesmente correr direito. Ele falta fôlego nele, ele é muito fraco, né? Ele não tem força pra nada. E quando ele se transforma
em Amon, quando ele vira o Devilman, ele muda completamente. A personalidade dele muda, ele começa a fazer piada, ele se envolve ali com a família adotiva dele, começa a brincar com os outros, ele fica mais pegador, ele começa a olhar pras mulheres de uma outra forma que ele não olhava antes. Não só pra Mickey, porque ele é apaixonado, mas ele começa a olhar pras outras mulheres. Ele fala, opa, eu tô na flor da minha juventude aqui, cara. Eu quero transar, basicamente, né? E isso reflete muito no decorrer do anime, tá? Em relação ao comentário aí do que tu falou, ele é meio que um bobão, né? Ele é meio que seria um personagem secundário ali no anime, mas depois que ele possui ali o corpo do Amon, porque muita gente fala, o Amon possui o corpo dele. Realmente, mas ali no decorrer do anime é mostrado que ele é um demônio com o coração humano. Então, meio que inverte o papel do possuído pro possuidor. Então, depois que ele é possuído pelo Amon, ele se torna um bad boy, ele se torna um garoto popular, e isso é muito incrível. Isso tá diretamente ligado, inclusive, a algo que eu penso bastante com a nossa vida. Por exemplo, eu conheço esses dois que fazem podcast comigo durante quase a minha vida inteira. A gente já tem mais de 10 anos de amizade brincando na conta, e a gente se viu mudar com o passar do tempo. Né? A gente não teve nenhum demônio possuindo nosso corpo, eu tenho quase 100% de certeza que não. Mas a gente mudou muito. Inclusive, a gente tava conversando mais cedo aqui sobre algumas atitudes que eu tinha na escola, que eu parecia muito esquisito, muito diferente dos demais. E eu fui mudando com o passar do tempo, assim como o Bruno também mudou fisicamente, consideravelmente. A gente muda bastante com o passar do tempo. A diferença aqui é a mudança abrupta do Akira quando ele se torna o Amon, posteriormente o Devilman. E ainda tem os outros tópicos, né? Os vícios em drogas, que é muito correlacionado com a série. As pessoas sempre estão muito drogadas quando elas aparecem, elas sempre estão se prostituindo, ou muito envoltas em sexo libidinoso da mais pura perversidade. O anime, ele faz questão de te mostrar como o ser humano ele consegue ser nojento, como o ser humano consegue ser perverso. Isso às vezes é chocante. Quando a gente começa a ver o anime, a gente percebe quão longe o ser humano consegue chegar. E quão errado será que estão os demônios por estarem dizimando os humanos, né? E a gente começa a se pensar, cara, será que quem é o vilão nessa história? É o ser humano? É o demônio? É o Devilman que tá parando esse apocalipse? Quem que tá certo, quem que tá errado? E às vezes não tem certo e errado. O certo e errado vai de você que tá assistindo. Vai de você que tá vendo, que é um telespectador que tem os seus pontos de vista, os seus ideais. Eu considero que, na verdade, nem vai ganhar nem vai perder, vai todo mundo perder. Tá todo mundo errado nesse quesito aí. E, assim, o único que eu sinto pena, talvez, é do Akira, que depois a gente vai descobrindo que ele, no final, tá sendo só manipulado de tudo que é lado por todo mundo. Pois é, esse anime, ele mostra realmente como é o ser humano, né? Eu queria falar da Miko, que é a Miki que teve o nome roubado, né? Mas, assim, ela, aparentemente, quando ela vê o Akira já com o corpo do Amon ali, já meio que gostosão, né? Ela sente uma atração por ele, aparece até uma cena ali que ela mostra o pacote do cara, né? Pra quem não sabe, esse anime é de maior de 18, tá? Aí mostra o pacotão do Akira, ela fica excitada com aquilo. Ele gosta. E acaba se masturbando em relação a isso. E, tipo, é uma coisa normal. Eu acho que todo mundo tem desejos carnais e tal, mas ele mostra de uma maneira como se fosse de uma maneira explícita, entendeu? Então, tipo, outra cena dela é quando ela tá correndo, quando ela já tá ali com... pra quem não sabe, ela também foi possuída. Ela também é uma Devilman, né? Só que é uma Devilwoman. Aí... Devilwoman. Ela foi possuída também, ela tem um corpo de demônio. E ela tava correndo, praticando exercício. Só que nisso já tinham descoberto que existem demônios. Nesse mundo o pessoal não sabia que tinha demônios entre nós, né? No caso, no mundo lá, entre as pessoas. Já tinha sido relatado pela mídia. Foi até o Ryo que fez isso. E ela meio que tá fugida ali. Mas ela continua tentando praticar exercício, que é o esporte que ela gosta. Ela ainda tem um coração humano. Então, um cara aponta uma arma pra ela e fala: olha, você é muito bonita. Bora dar uma suadinha comigo então e tal. E ela meio que poderia matar o cara ali na hora, mas ela tem necessidades, assim, como mulher, e ela vai lá e transa com o cara. E é uma cena chocante até, porque ela transa com o cara e o cara meio que fala: eu vou gozar. E ela meio que estoura a cabeça do cara com a mão. E quando tu pensa que acabou naquilo, não. A cena dá meio que um corte de uma imagem dela distante e ela continuando sentando, né? No defunto ali, do cara que ela matou. Então mostra como não tem a diferença de humano para demônio. Assim como tem um demônio ali em forma humana apontando a arma para uma pessoa querendo apenas usufruir do corpo dela, também tinha um demônio de verdade
que só queria tirar algo de uma pessoa normal. Então são meio que dois demônios ali se colidindo, só que o mais forte saiu vitorioso, né? Saiu vivo, no caso. E com orgasmos. Então, ele apresenta a raça humana, eu acho que ele na sua essência primitiva, tanto em relação a ódio, tanto em relação a desejos carnais, a vícios, como a gente tem falado, como a gente falou no episódio passado, 1 ou 2 episódios passados, que foi Enxame. Esse anime, ele retrata muito isso, e eu acho que isso é uma pauta que a gente tem que colocar pro Lucas, que é uma coisa que ele traz muito pro nosso meio aqui do podcast, que é a sociedade na sua, sem máscara, na sua mais alta e clara perfeição. Que é isso, meu filho? Calma. Personificação ali da sociedade, que é isso, entendeu? Cara, o que é legal de você analisar e o que eu sempre gosto de pensar toda vez que eu falo de Devilman pra alguém ou com alguém é que Devilman, ele é uma obra de 1972 e nunca foi tão atual como agora. Por exemplo, nos casos polêmicos ao redor do Brasil, no qual a gente não sabe mais se é seguro ou não deixar nossas crianças irem pra escola, porque as escolas estão sendo atacadas em volta do país inteiro. Não sei em que momento você está nos escutando agora, talvez seja num futuro próximo onde já tenha se resolvido, mas na atual data de gravação do podcast é um assunto muito polêmico e completamente devastador, tanto na questão de mente quanto na questão de social mesmo, de sociabilidade. É algo que é inconcebível você imaginar que alguém simplesmente queira ceifar a vida de crianças jovens, muitas das vezes inocentes, só porque sim, por vontade própria, ou até mesmo nos casos das pessoas que sofreram bullying e agora querem se revoltar e querem vingança, sendo que não é essa a maneira correta de se agir, de se pensar. E isso Devilman consegue trazer muito bem para a realidade e consegue ser tão atual quanto na época em que ele foi escrito, lá atrás. E o anime da Netflix consegue retratar isso muito bem, de uma forma, como eu já tinha dito, muito cruel, muito visceral e muito explícita na tua cara. E é justamente sobre isso que eu entro na cena que pra mim é a que mais marca de Devilman. Além do final, tem um final incrível, mas pra mim o que mais marca Devilman, principalmente nesse anime, é a cena em que os demônios já foram revelados pra humanidade, tá rolando uma guerra generalizada, grande parte por causa do Ryo, que é um desgraçado aqui, voltando lá no começo, tópico que a gente falou sobre monstro ali, sobre Johan Liebert. Aqui o Ryo tá querendo bater de frente ali, roubar o posto do Johan como um monstro desgraçado que ele é. Porque o cara, ele consegue ser maligno de um jeito anormal. Mas aqui nessa cena em que o Devilman, ele tá tentando proteger a humanidade, já revelado, ao mesmo tempo em que o Ryo faz uma declaração de que os demônios, eles podem ser qualquer um. Eles podem ser seu amigo, eles podem ser seus pais, eles podem até mesmo ser seus vizinhos. E aí, nesse momento em que ele começa a revelar sobre a Miki morar do lado do Akira e toda a perseguição que ele começa a fazer, a incutir na mente das pessoas, na qual as pessoas começam a se questionar se ela realmente é um demônio. E o que começa como uma pergunta na mente vira afirmação. E quando vira uma afirmativa, se torna ódio. E esse ódio se torna na perseguição. E quando o Devilman, ele tá lá lutando e ele sente algo e ele sabe que tem alguma coisa errada e ele tenta ir atrás da Miki, que tá pedindo socorro, que tá gritando por ajuda, e ele chega atrasado. Cara, essa cena me pega de uma maneira muito forte e é muito impactante. Porque quando ele chega lá e a Miki morreu e todo o ódio surge nele, toda a raiva, tudo aquilo que ele tava carregando nas costas o tempo todo, simplesmente ele descarrega ali. Cara, essa cena me pega muito, muito fortemente. Eu não sei o que você achou, Bruno, mas pra mim, essa cena, ela fica muito marcada de uma maneira, assim, irreversível na minha mente. Eu quero contextualizar um pouco essa cena em relação ao que acontece ali. O Ryo, ele é um tremendo de um filho da puta. Ele meio que instiga a humanidade a se auto-atacar e a se auto-matar. Ele simplesmente fala assim, olha, para uma pessoa, os demônios, eles não vêm até a gente. Eles são criados. Ou seja, uma pessoa se transforma num demônio a partir do momento em que ela não está satisfeita nessa sociedade. Eu vou te dar um exemplo. O Kira. Aí ele joga literalmente o melhor amigo dele na fogueira. Fala, olha, o Kira é um demônio e tal. E ele é um demônio porque você via como na sociedade ele era meio rejeitado.
ele era meio quietinho, os pais dele não ligavam pra ele e tal, não sei o quê. Mano, o Kira sai dali puto porque ele fica com medo da Miki sofrer alguma represália por causa disso. E acontece, tipo assim, uma sequência de cena que me emociona como ser humano, tá? Que é a Miki pegar o celular dela, que é o que eu falei das redes sociais, ela pega o celular dela e faz um texto, assim, explicando que o Kira não é um demônio, que ele nunca perdeu a essência dele, que ele é um homem-demônio, que seria um demônio, um demônio com coração de humano. E o Kira, no caso, ele já tá ali formado como Amon, né? Ele já tá transformado ali. Ele vai pra uma praça onde tem pessoas que estão matando outras pessoas que não são demônio, mas simplesmente por elas serem diferentes, elas estão sendo apredejadas e quase mortas. E ele chega ali e meio que abre os braços e começa a chorar. E é uma coisa muito linda, porque a Miki fala até pra ele: eu sei que você não é um demônio porque você nunca chorou de tristeza. Você chorava pelas outras pessoas. Você chorava pela tristeza, pela dor das outras pessoas. E você continua assim até hoje. Você está chorando porque meus pais morreram. E essa foi uma cena muito triste, cara. Logo depois disso vem um demônio e luta com ele. E ele vê essa situação. E nos comentários da publicação da Miki, que ela vai contando por que ela acha que o Kira não é um demônio, vai aparecendo pessoas e falando: eu sou um Devilman também. Aí ela: Ego, você é muito forte pra falar isso. Aí vai pessoas falando: ela é uma bruxa e tal, ela não sei o quê. E o que acontece? Aquela parte do xenofóbico, né? Ele chega lá e ela era uma pessoa diferente daquelas pessoas ali daquela região, porque o pai dela era estrangeiro. Então ela tinha uma semelhança e o pessoal chamava ela de bruxa e de diferentona naquela sociedade. Então meio que começaram a inflamar isso e falar que ela era uma bruxa, que ela estava do lado dos demônios e tal. E acontece essa cena que o Lucas falou, uma perseguição onde não só a Miki, mas a Miko e os amigos que estão em volta deles, eles são assassinados. E a humanidade, ela para de ser humanidade e ela passa a se tornar demônio. Porque aquela cena, ela reflete literalmente aquilo, que até o Akira fala: realmente eu acho que vocês são os demônios. E meio que ele taca foda-se e mata todo mundo ali naquela hora. Então é muito lindo aquela cena ali e ela é muito pesada também. Isso é um tópico bem interessante se tu para pra pensar, que independente de religião, pra você que tá ouvindo, eu não sei qual a sua crença, no que você acredita, se você acredita em Deus, na natureza, ou no que quer que você queira acreditar, mas eu acredito que todos nós sabemos um pouco, no mínimo, sobre a história da Bíblia e de como Jesus Cristo, ele veio até a Terra e ele foi crucificado. Nesse ponto do anime, eu tenho uma correlação muito grande de Jesus Cristo com os judeus, por exemplo, que é o seu próprio povo. Aqui, no caso, sendo representado por Amon, né? Um demônio, o Devilman. Ele tá tentando salvar a humanidade, ele se prostra no meio dos humanos e ele chora por eles, ele roga por eles, ele implora por eles. E a própria humanidade faz o quê? Mata aquela quem ele mais ama na frente dele. E tenta matá-lo também. Então aqui existe uma correlação muito grande, pelo menos no meu ponto de vista, com a história de Jesus Cristo, que veio até a humanidade, ele tentou salvar toda a humanidade, ele fez diversos sacrifícios para isso, deixou todo um legado, toda uma história junto de seus discípulos, e ele foi morto pelos seus próprios, mesmo tendo poder para se soltar no momento que ele quisesse, para se revoltar, para ficar irado, ele ainda assim não fez. E aqui em Devilman, diferente da história da Bíblia que a gente conhece, o Akira não. Ele tem poder pra se rebelar. Ele tem poder pra se revoltar. E é isso que ele faz. Não, cara, exatamente. Isso aí que tu falou é o poder que você tem de lutar contra a humanidade, de se defender, como o próprio Criador poderia ter feito, né? O Filho do Criador, Jesus. Mas ele não fez. Mas ali o Kira, ele se mostra de novo humano. E ele meio que aponta o seu ódio para a humanidade naquele momento ali, o pessoal que tava matando a Miki. Então depois disso, galera, a gente vai falar sobre o plot twist, que é basicamente uma das coisas incríveis do anime, que se você vai assistir um anime, eu aconselho a você não escutar essa parte agora, dar uma pulada, ou então dar uma pausa e dar uma olhada no anime para depois você ouvir os nossos comentários. Aproveita, maratona o anime, vai lá, são 10 episódios, bem curtinho, tem na Netflix, quase todo mundo tem Netflix. É um anime que pode estranhar no começo, mas dá uma chance pra ele, é a recomendação máxima aqui da gente, tá?
mas eu acho incrível como depois, né, o Ryu, ele se revela, o amigo dele se revela como sendo Satanás. E que, na verdade, tudo era um plano dele. Inclusive, eu quero abordar um pouco melhor esse tópico aqui sobre como Satanás se apaixonou por um humano e por um demônio ao mesmo tempo. Como ele se apaixona pelo Devilman e pela fraqueza do Akira. Porque o Ryo, na verdade, ele sempre era Satanás. Ele é a reencarnação de Satanás. E ele tinha o seu plano de destruir a humanidade. Porém, ele viu no Akira um ser humano diferente dos outros. O Ryo, ele é a reencarnação de Satã, porém, quando ele reencarnou, ele não sabia o que ele era a reencarnação de Satanás. Então, o que acontece? Tudo o que ele faz, desde quando ele era pequeno, que é buscar o conhecimento, ser uma criança mais inteligente do que as outras, até o momento em que ele realmente descobre que ele é Satã, ele fez meio que inconscientemente. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Desde transformar o Akira no Amon, que seria o demônio mais forte, até manipular a humanidade contra ela. Depois que um demônio vai lá e chega pra ele e revela que ele era o Satã, que ele fala, tá, beleza, então. Então, mas é justamente esse ponto. O Ryo, ele meio que atua como uma parcela da história de Jesus Cristo ali, que cresceu de glória em glória e de graça em graça, até realmente alcançar a sua idade necessária para cumprir seus atos. No caso do Ryo, a história dele com Akira fez com que inconscientemente a parcela dele, a alma dele, de certa forma, ali de Satã dentro dele, se apaixonasse sim, de fato, pelo Akira como um todo. Visse nele justamente um ser humano frágil, entende? É esse o ponto de vista que eu tiro dessa relação do Ryo com Akira. Eles meio que se ligaram de uma forma que inconscientemente o Ryo queria salvar o Akira, mesmo sem saber. Quando o mundo inteiro acabasse, o Ryo queria, Satanás no caso, queria ter Amon ao seu lado, queria ter o Akira do lado dele. Seja ele como Akira ou meio Amon, no caso, o Devilman, como ele mesmo se chama. E isso aqui é um paradigma muito grande, porque pelo menos eu paro pra pensar justamente naquele tópico que eu falei antes. O quão longe vai um ser humano que um demônio possa frear? No caso, Satanás aqui destruiu a humanidade inteira, e eles travam sua guerra durante anos e anos e anos, e a humanidade termina. Isso é uma parte que me tocou bastante. É um final que termina com a humanidade morrendo, a humanidade toda morre. Cara, só comentando aqui em relação ao final, eu já vou dar até minha nota, mas assim, o que aconteceu no final? O Akira continuou defendendo a humanidade, mesmo depois do que a humanidade fez. Isso mostra como era o coração do garoto, né? Como ele continua sendo humano, mesmo num corpo de demônio. E o Ryo se revelou como Lúcifer. Ele teve até aquele formato angelical ali, né? E ele falou que ele preferia os demônios, a forma que os demônios lutavam, pela sobrevivência era melhor do que como os humanos faziam. Então ele queria a destruição da raça humana e que os demônios reinassem na Terra. Só que aí meio que ficou uma guerra entre demônios e Devilman. Aí é claro que os Devilman acabaram perdendo, porque eles estavam enfrentando o Lúcifer, né? E incluindo o Akira. O Akira, ele foi morto pelo Lúcifer, né? Pelo Satanás. E foi naquele momento que a gente percebe que Satã era uma criatura de Deus. Porque quando ele vê que ele perdeu o Akira, ele chorou. E foi, eu acho que a única vez em todo o anime que ele demonstrou alguma emoção pela humanidade, porque o corpo que ele tava chorando era o do Akira, pelo corpo que ele tava chorando era do Akira. Então, logo depois disso, eu achei que foi incrível, eu achei que foi emocionante, assim, mesmo que a figura de Deus não foi apresentada ali no anime, foi uma coisa assim que a gente vê que Deus, ele é representado como o soberano todo-poderoso, porque a partir do momento em que os demônios ganharam a guerra contra os humanos, Deus não se meteu durante a guerra, ele teve assim uma ação ali, onde ele tentou fazer com que a humanidade não se matasse por meios de bomba atômica, mas ele não se meteu na guerra em si. O que ele fez foi exatamente esperar para ver o que acontecia, e quando ele viu que o Satã ganhou, ele simplesmente resetou a Terra. Foi incrível, ele destruiu a Terra com os poderes dele e tal. Apareceu só umas luzes brancas, assim, como se fosse umas bombas atômicas, e ele destruiu tudo, e eu fiquei assim com aquela impressão de vazio, assim, no coração. Eu fiquei, acabou de uma maneira muito ruim o anime. E eu achei bom por causa disso, entendeu? Porque mostra que nem tudo acaba de uma maneira boa. Só que acabou de uma maneira ruim
e de uma maneira boa, porque depois apareceu uma nova Terra e que aquela Terra que foi destruída, ela virou uma lua da Terra, ou seja, foi uma nova Terra com 2 luas. Então eu achei muito incrível isso e é aquele negócio, né, que sempre há um recomeço. Eu dou nota 10 pela indicação do Lucas. Parabéns por ter me relembrado esse anime maravilhoso. Um anime muito bom. E a minha nota é 10 também. Vou dar um 10 porque realmente é um anime que ele aborda muita coisa. A gente poderia fazer um episódio só sobre ele. Porque, como eu falei, ele aborda religião, mídias sociais. É incrível, cara. Parabéns pela indicação e parabéns aí pra quem fez o anime. Eu deixo aqui minhas finalizações, inclusive o meu adendo, que a gente pode fazer um bloco polemizando aqui só pra falar de Devilman Crybaby e Neo Genesis Evangelion, que é um anime que eu correlaciono muito com Devilman também. Principalmente por esse final de Devilman, que traz pra gente esse final do mundo sendo destruído por completo. Os demônios realmente vencem a guerra junto com Satanás, que é um dos que sobra ali com o corpo do Akira, dividido ao meio ali nos seus braços, e ele sofre e ele chora enquanto tudo é apagado pra ser completamente resetado, né? Viu que deu errado ali, deu tudo errado e vamos começar de novo, porque a vida, ela nunca termina, mesmo quando ela acaba. Talvez seja essa mensagem que queira dar no final. Talvez os humanos estavam errados e talvez até mesmo Deus esteja errado, recriando os humanos ou a vida como um todo de novo, ou ele vai evoluir, talvez, a gente não sabe. E é isso que eu gosto bastante de Devilman, porque ele deixa pro espectador uma mensagem. E o que você vai fazer com essa mensagem, o que você vai esperar que essa mensagem te entregue, é tudo por conta de você. É por sua conta e risco. Você decide o que o final vai dizer pra você. E pra mim o final ele é bem impactante porque ele mostra o que é a vida, como ela termina e como ela sempre vai recomeçar, de uma forma ou de outra, você gostando ou não, querendo ou não. Minha nota pra Devilman Crybaby é 10 de 10. Então, esses foram os nossos comentários a respeito de Devilman, e esses foram os nossos comentários gerais a respeito de todas as coisas que assistimos durante a semana. Vamos ficando por aqui com mais esse episódio do Triângulo Nerd Podcast. Esse é o momento que o filho chora e a mãe não vê, ou a mãe chora e o filho não vê, já nem lembro mais como é esse ditado. Ai, que burro, dá 0 pra ele. O que importa é que a gente vai ficando por aqui. Vamos deixando com vocês mais esse episódio aí, recheado de coisas, recheado de polêmica também. Estamos muito satisfeitos com todos esses episódios. Eu estou muito feliz aqui, acredito que meus companheiros também estejam muito felizes de vir gravar mais esse episódio aqui com vocês. A gente está entregando um conteúdo de qualidade. Eu sou o maior fã do Triângulo Nerd, acompanho sempre todo episódio que lança. Eu, o Bruno ali, a gente fica comentando sempre quando vai ouvindo os podcasts ali no grupo. E tá sendo muito, muito divertido. Eu espero que vocês estejam se divertindo tanto quanto a gente, que vocês estejam gostando tanto quanto a gente. E se você realmente está gostando, não esquece de demonstrar. Então demonstra pra gente seu carinho, não esquece de compartilhar, não esquece de seguir a gente, se inscrever dependendo da plataforma que você tá nos ouvindo, deixa seu comentário, compartilha com seus amigos, manda pra todo mundo, vamos fazer o Triângulo Nerd ficar cada vez maior, e quanto maior a gente fica, mais motivado a gente fica, a gente começa a ser incentivado, dá um incentivo pra gente trazer uma melhoria pra vocês, afinal a gente realmente quer melhorar, a gente quer trazer conteúdo de cada vez mais qualidade, e quem sabe um dia que a gente possa fazer com que esse seja o nosso trabalho, para que a gente tenha ainda mais tempo de trazer coisa pra você, de falar abobrinha, de falar água, falar besteira, de trazer treta pra vocês, e que a gente tenha tempo livre pra realmente fazer cada vez mais esse trabalho que a gente tá tão gostoso de fazer, que a gente tá gostando tanto de fazer. Deixo com vocês deixo com vocês o meu até mais, até o próximo episódio, e em seguida se despedem meus companheiros. Galera, eu queria dizer que assim como o Lucas, eu estou ficando cada vez mais gostoso de fazer esse episódio. Ele gosta. Tô ficando cada vez mais gostoso. Toda vez que eu faço episódio, eu fico mais gostoso. Dança, gatinho, dança. Então é isso, galera. Agradeço vocês que escutou a gente até agora. Não é o fim, tá? Sempre vai ter o recomeço. Sempre vai ter o Triângulo Nerd semana que vem. E é isso aí. Um beijão, um abraço. Até a próxima. Valeu, galera. Muito obrigado para todos vocês que acompanharam até aqui. Um abraço e até mais. Sempre terá um Triângulo Nerd, a não ser que um de nós morra. Aí vai ficar o dueto nerd. O que tá acontecendo aí, Bruno? Você saiu e entrou, Rafa? Porque pra mim nem apareceu que você saiu. Tá bugada a câmera. Eu abri aqui, sem sair e tal, não sei o que. Mas, cara, sei lá.
Ele não para de gravar se eu sair? Não, para não, pode continuar. Não. Tá, então pera aí só um instante. Aí parou de gravar. Não parou, não. Muito bom. Pega, né? O cara até é foda. E ele não nega do Discord. Ela vive no Discord e não sabe como é que eu sou. Não parou não. Cara, tá bugada a câmera mesmo, vai assim. Tá bugada a câmera, então é isso. Mas vocês estão me ouvindo bem, tranquilo, né? Dá pra ouvir, amor. Tá, beleza. Só abrir aqui o chat. Confirmar se ainda tá gravando. Tá gravando. Manda bala. Vou fazer uma adenda aqui que depois eu corto. O Bruno lembrou de todas as palavras, mesmo da palavra série, né? Acabou a jornada, acabou tudo que tinha acontecido, não sei o que. Mas acabou a série. Parece que acabou a série. Era isso que ele ia falar, meu Deus do céu. Mas ele não lembrou de jeito nenhum da palavra série. Mas enfim. Eu lembrei, cara, porque eu estava sendo cut. Entendi, tá bom. Tá bom, peraí, vou voltar agora, vai. Eu tô esperando ver o sangue da Shauna aí, depois de ter um filho. Saca? Mas assim, aí ele vai no banheiro. Não, e pior de tudo, 2, né? 2 filhos, né? É. E aí. Calma, vou fazer uma pausa aqui. 2 filhos? Porque agora a gente tá chegando no momento crucial, no epicentro, digamos, da história, agora nessa segunda temporada, que é justamente essa gravidez da Shauna. De um filho, né, que como eu já tinha deduzido, isso é bem óbvio ali quando você... Desculpa, pô, corta isso daí, tá? Bem óbvio, é sacanagem, tá? Sendo que há 3 minutos atrás você tava falando que tava se perguntando sobre o filho. Ei, nossa, velho, que maldade, cara. Chama de burro de novo, vai! Mano, eu falei sem querer, cara. Eu falei sem querer, cara. Que lascar. Não, lá não sabe matemática básica, mano. Eu falei sem querer. Tá subtração. Eu tava aqui com o coração ofendido, partido e tal. Pensando assim, não, cara, seguinte, é o último episódio mesmo, não sei o que, mas eu ia deixar tu prosseguir, não ia te interromper, não. Cara, sacanagem. Aquela questão da Eita, pega. Não dá. Religiosidade. A base desse anime, ela fala um pouco sobre religião, aponta o seu ódio pra humanidade. Naquele momento ali, ele apontou o ódio dele pro pessoal que tava matando. Parece que acabou ali, acabou. Tudo que tinha pra acontecer, aconteceu. Gostou do making off? Então deixa o like.